A área importante de pesquisa genética humana, apesar dos grandes avanços, é ainda desvendar o mecanismo genético de algumas doenças. Como que a gente consegue fazer isso hoje? Então, a gente precisa, no mínimo, de começar com 2 pacientes com um quadro clínico parecido, que você acha que é a mesma doença e que o mecanismo genético não é conhecido. Aí você parte para o sequenciamento, inicialmente, sequenciamento do exoma completo, e você tenta identificar se tem alguma mutação ou variante patogênica, e aí os 2 pacientes têm que apresentar mutações no mesmo gene. A partir disso, você tem uma hipótese de aquele gene é um candidato para aquela doença. A partir do momento que você tem um gene que você achou mutações patogênicas em pelo menos 2 pacientes, você vai em busca de outros casos com quadro clínico semelhante a esses seus 2 pacientes. E aí você vai verificar se nesses outros pacientes você tem mutações nesse mesmo gene que você elegeu como o gene candidato para aquela doença. Uma das vezes das dificuldades é saber se a mutação que você achou é realmente causativa do quadro clínico. Então, além de você estudar o maior número de pacientes, é importante complementar com estudos que a gente chama de funcionais. O que seria um estudo funcional? Por exemplo, pode ser, você pega um modelo animal, um camundongo, por exemplo, e cria uma mutação igual à do seu paciente no modelo animal. E aí você vai verificar se essa mutação levou a alterações que são comparáveis ao do paciente. Então, se você consegue estabelecer essa relação, você prova, então, que aquela variante, aquela mutação naquele gene é responsável pelaquela doença que você está estudando. Uma vez que você concluiu a relação entre um gene e tipos de mutação e a doença, você vai depois continuar os estudos para tentar entender como aquela alteração causa molecularmente a doença. Quais são as vias que estão comprometidas? Porque através desse tipo de estudo é que abre perspectivas de identificar novas terapias. Como uma das atividades de pesquisa do genoma é a identificação de mecanismos genéticos, os pacientes que são atendidos no genoma, eles têm uma colaboração importante nessas pesquisas. Então, a maioria é convidado para participar de alguma dessas pesquisas e também graças à participação, à colaboração das famílias, é que a gente tem material genético para estudar e desvendar alguns mecanismos genéticos de novas doenças. Eu tenho uma pesquisa que eu acho muito interessante, que é a procura de genes protetores. O que são esses genes protetores? Então, a gente sabe, estudando pessoas da mesma família, que você pode ter uma variabilidade muito grande no quadro clínico. Então, pessoas que têm a mesma mutação podem ter um quadro leve, um quadro grave, ou às vezes não tem sintoma nenhum, mesmo tendo a mesma mutação. Então, essas pessoas que têm um quadro mais leve ou não tem sintoma, tem o que a gente chama de genes protetores. Tá? E a gente está identificando o que são esses genes protetores, o que eles fazem para poder, a partir daí, ter novos tratamentos. Né? Então, essa é uma dos grandes avanços que a gente tem a partir do estudo de testes genéticos, descobrir as mutações, descobrir o que essas mutações fazem, né? E por que pode haver uma variabilidade, dando desde um quadro grave até um quadro leve em pessoas que têm a mesma mutação.